Mais um dia, 7:30 da manhã, de volta para meditar mais um pouquinho sobre as maravilhas do nosso Deus incomparável. Ontem a gente viu um atributo diferente, talvez, que Deus é criador, a gente já reconhece, já tem falado sobre, mas pela perspectiva dele ser autoexistente, acho que foi uma coisa relativamente nova, né? E o atributo de hoje, o pessoal tá chegando, tá acordado, eu entendo que talvez esteja ficando cada vez mais difícil começar o dia, esse horário e já na live e tudo mais, então fiquem em paz, ela fica disponível depois. Ontem ainda brinquei com uma amiga minha, falei, eu sei que a live fica disponível depois, mas nem sempre a oportunidade de um cochilo, de dormir um pouco mais está disponível, então aproveita. Mas enfim, o atributo de hoje, ele está relacionado com o de ontem. Nós vimos que Deus é autoexistente, como já falamos, e isso significa que ele é a origem de todas as coisas e que nada deu origem a ele. São duas coisas parecidas, mas de certa forma diferentes. Ele é a origem de tudo e nada deu origem a Deus. A aplicação que tiramos disso, depois de meditar um pouco a respeito, é que nós devemos ter clareza de que nada que nós temos ou que nós somos é verdadeiramente nosso ou verdadeiramente criação nossa, mas que tudo vem de Deus. E que então a nossa postura, a nossa resposta a isso deve ser adorá-lo e exercer uma boa mordomia, uma boa administração daquilo que nós temos recebido. Bom, se ele é independente, a origem de todas as coisas, não é para nós tão difícil entender o atributo de hoje, que Deus também é autossuficiente. Por esse atributo, a gente entende não apenas que Deus é autossuficiente, por isso ele não precisa de ninguém, mas que é isso, mas não é só isso. O atributo de autossuficiência divina também traz a ideia de que ele se basta para tudo. Ele não precisa de nada, nada falta para Deus. Ele se sustenta total e completamente nele mesmo. Ele não precisa nem de um cafezinho para dar aquela despertada. Ele sempre está desperto, sempre está com energia e sem necessidade de nada, sem necessidade de ninguém para nada. Atos 17, 24 e 25 diz o seguinte: Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo, e supre cada necessidade. Por ser o Criador, provedor e que sustenta tudo e todas as coisas, ele mesmo não é criado por ninguém, como já vimos, e não é sustentado por ninguém. Só Deus é autossuficiente. E a Jan Wilkin coloca isso de um jeito interessante. Deus autossuficiente, necessário para toda a criação, mas necessitado de nada. Deus não precisa de nada e nem de ninguém. E é engraçado porque, como nós somos totalmente diferentes disso, isso pode soar arrogante para nós, mas é porque a gente é muito, muito distante disso. A gente não consegue conceber a ideia de alguém que realmente, verdadeiramente, não precisa de nada. Mas Deus não precisa. Corre uma ideia por aí de que Deus criou o homem por conta de uma necessidade que Deus tinha de se relacionar, de ter companhia, ou mesmo de ter pessoas que o adorassem. Mas isso é balela. Parece bonito, né? Pensar que Deus criou a gente por conta de uma necessidade que ele tinha. Mas não existe nenhuma lacuna em Deus. Ele não precisa de nada. Ele é inteiro nele mesmo, totalmente amável, totalmente digno, totalmente em perfeita sintonia na Trindade. Ele não precisa da gente. Não teve nenhuma necessidade divina que fizesse com que Deus pensasse em criar o homem para suprir a si mesmo. Ele nos criou com alegria, ele nos ama infinitamente, mas de fato, ele não precisa de nós. A gente precisa se colocar no nosso lugar nesse sentido. Ele não precisa de nós. A Bíblia jamais aponta para qualquer indício de que ele precise ou que ele tenha precisado de alguém ao longo da história para cumprir os seus planos. Ele não precisa. Imagina Deus aparecendo para Moisés lá na sarça ardente e dizendo a Moisés: Moisés,
Tu és o líder que eu precisava e eu não sabia. És sábio, és compassivo. O que seria de mim e de meus planos de libertar Israel do Egito se não fosse por você? Não faz o menor sentido, isso é totalmente fora de nexo, de sentido quando a gente pensa em Deus. É muito mais a nossa cara ter que confessar e dizer: Senhor, de ti eu preciso, mais e mais preciso, meu defensor justo e fiel, de ti eu preciso. É a nossa cara, é a nossa postura dizer isso. Deus, ele sempre vai dizer tão somente: eu sou. Nós precisamos do Senhor, cada dia mais e mais, mas Ele não precisa de nós. E pode ter certeza de uma coisa, por mais que você esteja se sentindo meio mal, pô, sair da cama cedo para ouvir que Deus não precisa de mim, pode crer, isso é uma boa notícia. É uma boa notícia. Se Deus precisasse realmente de nós, para qualquer coisa que fosse, com certeza absoluta, nós iríamos decepcioná-lo em algum momento. Talvez não imediatamente, mas seria inevitável. Mesmo a pessoa mais consistente que você conhece, pisa na bola mais vezes do que você pode imaginar. Mas graças a Deus, os seus planos não dependem do meu bom comportamento. Os planos de Deus não dependem da minha fidelidade. E a sua glória não está vinculada à minha performance, ao meu desempenho. Ele não é abalado pela minha inevitável inconstância ou inconsistência. Ele se agrada de ser glorificado através da minha vida, apesar da minha vida, mas ele não precisa de mim assim nem um pouquinho. E mesmo assim, mesmo eu sendo inconstante, mesmo eu sendo inconsistente, ele me ama eternamente por nenhum outro motivo que não seja o bom propósito da sua vontade. Bom, Deus não precisa de nada nem de ninguém, e isso é muito fácil de concluir. Nós não somos assim. Nós não temos essa capacidade. Nós precisamos de coisas, nós precisamos dos outros. E culturas diferentes modelam isso de maneiras diferentes. Mas ao invés de olhar para culturas e entender o que um precisa e o que não precisa, vamos olhar para a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre precisar ou sobre as coisas que nos faltam? Em Gênesis capítulos 1, 2 e 3, os primeiros capítulos da Bíblia, a palavra de Deus nos diz que nós não fomos criados para não precisar de nada nem de ninguém. Deus criou Adão e Eva com necessidades, eles eram dependentes. Para que nessa dependência, para que na falta que eles tinham, eles olhassem para quem era a fonte de todas as coisas, reconhecessem a sua própria dependência e adorassem a Deus. Mas ao invés disso, Adão e Eva foram em busca de autonomia. Ao invés de se virarem para aquele de quem tudo vinha para eles e de quem eles eram totalmente dependentes para a glória de Deus, eles foram em busca de se virar sozinhos, de serem autônomos. Como eles, nós vemos a dependência humana como uma falha muitas vezes. E a gente valoriza a autossuficiência como se ela fosse um prêmio, um mérito que é conquistado apenas pelos fortes, pelos valentes. E por conta disso, nós negamos ajuda. Negamos ajuda médica quando sabemos que a gente precisa ser examinado, que a gente está com algum problema. A gente nega problema emocional, mesmo estando em frangalhos. A gente nega necessidade de ajuda. A gente nega querer ajuda quando a gente tá com um filho pequeno em casa. Não, eu dou conta. Meio que num desespero de se todas as mães por aí dão conta, eu também preciso dar. Nós negamos problemas financeiros e entramos em mais uma dívida, porque a gente não pode transparecer que estamos com algum problema ou com alguma necessidade financeira, médica, emocional. Você diz qualquer outra aí. Tá tudo bem, eu tô super bem, eu não preciso de ajuda. Deus, na sua sabedoria infinita, nos criou de tal forma que nós precisamos dele. E nós não precisamos só de Deus, nós precisamos de Deus acima de todas as coisas, mas nós também precisamos uns dos outros. Gênesis 2 nos lembra que Deus criou o homem de tal forma que não fosse bom que ele vivesse só. Ao invés disso, era bom que ele estivesse em um relacionamento. E o Novo Testamento expande essa ideia do relacionamento, saindo um pouco da questão do homem e mulher, para incluir também a comunhão entre os crentes.
A Bíblia diz que nós somos um corpo, nós somos membros uns dos outros. E nesse sentido, se nós somos um corpo, as partes do nosso corpo não são autossuficientes. Se nós somos um corpo em Cristo, a autossuficiência ela é ilógica. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12, 21, o olho não pode dizer para a mão que não precisa dela, e a cabeça não pode dizer para o pé que não precisa dela. Nós fomos criados para precisar de Deus e para precisar sermos dependentes também uns dos outros. Mas a gente nega isso até o fim. Não é pecado ou uma falha que nos fez ser assim, que nos fez dependentes. Nós vimos agora, Deus fez. Isso é um design divino. Nós fomos criados para precisar de Deus, para sermos dependentes de Deus e membros uns dos outros. Claro que assim, por necessidade aqui, eu estou dizendo as coisas que são verdadeiramente essenciais, e mesmo essas essenciais podem se tornar desejos desgovernados, que viram pecados, e a gente pode inclusive confundir necessidade com desejo. Mas o ponto aqui é o seguinte, nós não fomos criados para sermos autossuficientes. Nós fomos, e também não fomos feitos novas criaturas, como a gente viu ontem, para esse fim. Então, antes da salvação, nós não éramos autossuficientes e nem tampouco depois, muito pelo contrário. A salvação deve nos tornar ainda mais dependentes. A Jen Wilkin define a santificação como um processo em que nós aprendemos a crescer na dependência de Deus e não em autonomia. Então, buscar autonomia, independência, não precisar de ninguém, dar conta de absolutamente tudo sozinho, não é exatamente o caminho piedoso, nem o desenho para o qual o Criador nos criou. E quais são as marcas da autossuficiência na vida do cristão? Nós apontamos indícios de que estamos negando a nossa necessidade de Deus quando exibimos algumas características. São elas: falta de oração. Para que orar se eu sou responsável por mim mesmo? Para que orar se eu dou conta de tudo? A falta de oração é uma marca, consciente ou não, de que nós estamos expressando que nós somos autossuficientes e não precisamos de Deus. Segunda característica, memória fraca. Assim como Israel no Antigo Testamento, nós nos esquecemos dos feitos memoráveis de Deus por nós no passado. Perdemos isso de perspectiva e começamos a achar que as coisas que acontecem são por conta dos esforços nossos, que as conquistas que recebemos não são fruto da mão poderosa e do livramento de Deus no passado, mas sim frutos dos nossos próprios méritos e das nossas próprias circunstâncias. Então, falta de oração, memória fraca, raiva nas provações. Quando o calo aperta para nós, quando nós acreditamos que somos autossuficientes, a gente fica louco da vida. Nós somos incapazes de fazer como Tiago 1:2 nos fala e considerar motivo de grande alegria passarmos por provações. E nós vemos as nossas dificuldades como evidência do nosso fracasso, ao invés de uma oportunidade de aprender a confiar e depender de Deus. E uma falta de convicção sobre o nosso próprio pecado. Cada vez mais nos tornamos menos conscientes da nossa necessidade de perdão, quando acreditamos ser autossuficientes e que não precisamos de Deus. Então, quando a gente ouve um sermão ou uma exortação, a gente pensa naquilo que a gente está ouvindo como uma mensagem assim mais ampla, mais geral, e não como algo que seja colocado para me tocar de forma pessoal. Ou isso, ou então eu escuto aquela mensagem e já começo a mentalmente fazer uma lista de todas aquelas pessoas que deveriam estar ouvindo aquela mensagem e ser tocados por ela. Enfim, é muita chulapada. Como que a gente pode retomar então? Falta de oração, memória fraca, raiva nas provações e falta de convicção sobre o nosso pecado. Características que nós exibimos quando estamos evidenciando que na verdade nós pensamos ser autossuficientes e que nós não precisamos de Deus. E quando a gente nega a necessidade que temos do outro, de outros cristãos, de viver em comunidade, a autossuficiência também tem as suas formas de se expressar. E ela normalmente se manifesta da seguinte forma: nós evitamos a comunhão com outros cristãos.
A gente foge de oportunidades de ter um grupo pequeno, de ter uma koinonia, de participar de um discipulado. A gente coloca defeito e empecilho adoidado para se envolver em ambientes que promovam a comunhão com outros cristãos. Porque já que a gente acredita que a gente não precisa de ajuda, nem uns dos outros, e a gente não vai criar espaço na agenda para desenvolver relacionamentos autênticos com ninguém. Outro sinal, outra característica, omissão. Quando não tem outro jeito, quando a gente não consegue fugir dessa questão de interagir com outros cristãos, a gente omite ou esconde o real estado da nossa vida, como uma forma de preservar a nossa autonomia. Então, tudo bem, eu preciso me envolver, eu vou me envolver, mas assim, na minha vida ninguém sabe. Eu sou uma pessoa fechada, porque eu não quero abrir, expor as minhas vulnerabilidades que vão deixar claro o quanto eu preciso dos outros, o quanto eu preciso de ajuda. Então eu omito o verdadeiro estado da minha alma, da minha condição. Outro sinal, falta de prestação de contas. Acreditando na nossa própria mentira de que nós damos conta do recado, muitas vezes a gente faz isso inclusive ao lidar com pecados que enfrentamos. Nós crescemos na falta de vontade de pedir ajuda ou de receber conselho de outros cristãos. A gente acredita que dá conta de sair de situações difíceis sozinhos. Nós lutamos contra a ansiedade, mas eu não vou contar para as pessoas que eu luto com isso. Eu sei que tem na Bíblia uns versículos que falam sobre isso, eu vou lá, vou ler e vou tentar sair disso sozinho. Eu luto com pornografia, eu sei que eu preciso de ajuda, mas o que os outros vão pensar de mim se eu falar que eu tô lutando com um problema desse? Então eu tento sair disso sozinho. Eu leio livros a respeito sozinha, eu me esmurro sozinha, achando que eu vou conseguir sair disso. E na verdade, além de... nós somos orgulhosos no fundo, né? Que é o que leva para o nosso próprio ponto. Mas a gente precisa uns dos outros. E a falta de prestação de contas ou a falta de desejo de buscar isso com outros cristãos fiéis e maduros é um sinal, muitas vezes, de que nós estamos querendo ser autossuficientes. Se nós recebemos, nesse sentido ainda, se a gente recebe feedback ou algum retorno sobre a nossa vida sem a gente ter pedido, então a gente fica furioso e a gente rejeita isso. Nós não queremos prestar contas de nada a ninguém. Nós não precisamos do outro. Outro sinal, a falta de humildade, bastante relacionado com isso. Essa autoconfiança que a gente desenvolve ou julga desenvolver, vai tornando inviável que a gente consiga pedir ajuda para o outro, ainda que seja óbvio que a gente esteja precisando. Nós somos orgulhosos demais para isso. E se a gente for ajudado, ainda que a gente não tenha pedido, a gente fica magoado, a gente fica ofendido por a gente ter sido ajudado. Quem disse que eu não dava conta? De onde veio essa ajuda? Nós dizemos em frangalhos, a gente fica bravo, a gente está despedaçado, mas a gente não desce do salto. Orgulho, falta de humildade. E por último, tudo isso culmina em exaustão. Como resultado lógico da recusa em pedir ou aceitar ajuda, nós extrapolamos os nossos próprios limites, tanto físicos como emocionais, e a gente passa a sobreviver e não a viver. Não a viver uma vida em abundância, uma vida plena para a qual a graça de Deus nos capacitou a ter. Então nós vivemos num estado de esgotamento e de ansiedade. Nós não damos conta. Vou falar para você que pessoalmente é muita paulada para um estudo só. Certeza que hoje eu vou sair daqui meio mancando. Não é tão absurdo nós enfrentarmos as nossas vulnerabilidades com dificuldade. Os sofrimentos, eles são reais. E muitas vezes nós não sabemos se temos uma data de fim para esses sofrimentos. Nós vemos na Bíblia que Jesus resolveu questões físicas de muitas pessoas de forma milagrosa. Ele acalmou a tempestade, ele até trouxe Lázaro de volta dos mortos. Entretanto, conforme Jesus fazia isso, ao suprir a necessidade e as questões físicas das pessoas, ele também apontava aos homens a sua necessidade real e maior de todas, espiritual. Quando Jesus curava as questões físicas das pessoas, ele mostra isso literalmente em vários pontos. Ele está mostrando não só que ele é poderoso para curar as necessidades físicas, mas também apontando para a nossa real maior necessidade, que é espiritual. No momento em que ele próprio vivenciou de forma suprema uma dor excruciante, ele alcançou a nossa maior necessidade, a nossa necessidade espiritual. E ele alcançou isso morrendo no nosso lugar.
Através do seu sacrifício, nós temos acesso ao Pai e somos colocados para viver em comunidade e no conforto da igreja. A nossa maior necessidade, então, foi suprida de forma definitiva na cruz. Se ele fez isso, imagina o quanto ele não é capaz de fazer em prol das questões menores que a gente enfrenta. Por isso, para concluir, nós precisamos parar de ficar equilibrando 1000 pratinhos, querendo dar conta de tudo, bancando sermos as autossuficientes, os autossuficientes. Nós não somos autossuficientes. Só Deus é. Só Ele não precisa de nada. Só Ele não precisa de ninguém. Você precisa. E o seu próximo também. Louve a Deus agora mesmo por Ele ser tão diferente de você nesse quesito. Confessa sua tendência de querer confiar mais e mais nas suas próprias forças e recursos do que reconhecê-lo como seu provedor, como seu cuidador. Entregue a Deus os seus pedidos e anseios e peça a Deus que Ele cuide de você. Peça a Deus que Ele cuide de você. Nós não conseguimos dar conta sozinhos. Nós precisamos de Deus, nós precisamos também dos outros. Ele nos criou assim. Mas não apenas isso. Não hesite em pedir, então, ajuda para os outros. E nem em receber ajuda de braços abertos, quando for o caso. Por que é tão difícil para nós recebermos ajuda? Esteja atenta também para a oportunidade de ser útil e de ajudar os outros, antes mesmo que eles possam pedir, e não apenas dentro da igreja. O reino dos céus pertence aos pobres de espírito. A Bíblia diz assim, o Sermão do Monte começa assim: o rei dos céus nos alcança, nos salva, não na nossa autossuficiência, mas na nossa completa falta dela. Felizes são os que carecem de alguma coisa. E mais bem-aventurado ainda é aquele que supre todas as nossas necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Filipenses 4:6. Enfim, Deus autossuficiente, não precisa de nada. Nós não somos assim. Que sejamos imensamente gratos por isso, por saber que Ele supriu a nossa maior necessidade na cruz, antes que tivéssemos sequer consciência do nosso real estado e do quanto precisaríamos disso. Ele já proveu para nós e por nós. Que nós reconheçamos o valor de depender de Deus e que façamos isso sem demora, além de estender a mão para ajudar as pessoas que, como nós, não são autossuficientes, e que saibamos receber ajuda também, que Ele nos humilhe e nos mostre que nós não somos nada sem Ele e que nós também precisamos uns dos outros. Talvez essa seja uma aplicação ainda tão importante quanto a gente reconhecer a nossa necessidade de Deus, é a gente reconhecer a necessidade que temos uns dos outros. Que Ele nos ajude e nos transforme dia a dia, contemplando e adorando o nosso Deus pela sua autossuficiência e que Ele nos mostre como seguir daqui para frente. Fico feliz, hoje eu consegui ler a maioria dos comentários que foram aparecendo e de certa forma me sinto até membro uns dos outros de saber que eu não apanhei, o quanto eu apanhei ontem à noite enquanto eu fazia essa devocional. Como é fácil para nós cairmos na mentira de que nós somos autossuficientes, que a gente não precisa de Deus e que a gente não precisa dos outros. E muitas vezes os sinais disso são sinais que estão evidentes na nossa vida, mas que a gente está orgulhoso demais para perceber que a gente está fazendo isso. A gente deixa de orar, a gente tem memória fraca, a gente fica bravo nas provações, a gente fica omisso em relação ao nosso estado, a gente evita contato com os outros, a gente não quer prestar conta de nada para ninguém, nos falta humildade e o resultado é exaustão. Por quê? Porque nós não damos conta sozinhos, nós não fomos feitos dessa forma. Nós fomos feitos para precisar de Deus e para precisar do próximo, que Ele nos ajude nesse sentido, a não só precisar, mas estender ajuda, porque todos não somos autossuficientes, então todos nós precisamos de ajuda. Amém? Bom dia para todo mundo, que seja uma verdade que transforme o seu dia e a sua vida. Essa é a minha oração sincera, para mim e para vocês também. Bom dia para todo mundo, gente, e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!